Em português, o gênero não se dá exatamente com a vogal do fim da palavra, mas com o artigo colocado antes. Então, a gente não vai chamar o sofá de sofó ou a moto de mota para torná-las femininas ou masculinas. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse ajuste que ainda vai sendo feito entre uma intenção e o resultado de fato. As palavras têm gênero, feminino, masculino, tem palavras que são comum de dois gêneros, porque a gente usa o artigo e a gente fala o gerente e a gerente. Então, tem palavras que não vão se alterar, mas a gente altera o artigo definido. Então, vale dizer que a gente tem essa forma gramatical, essa forma de funcionamento, não só a gramática em si, mas o funcionamento da língua. E o importante é notar que existem palavras que vêm sendo experimentadas aí para não ficar com essa relação binária, então masculino e feminino. Por isso que a gente vê muitos exemplos do todes, do bem-vinde, do obrigade, que é uma forma de não marcar, porque a gente sabe, né, pela regra gramatical, que a gente usa obrigada quando é mulher, então me reconheço como mulher e quero colocar obrigada, e me reconheço como homem, gênero masculino, vou colocar obrigado. E aí, quando a pessoa não se identifica nessas designações de gênero, uma relação não binária com gênero, então ela vai colocar obrigade, por exemplo. E aí tem pessoas que vêm com maus olhos, que acham que isso não é algo adequado, que a gente tem que seguir a norma culta, mas vale dizer que a norma culta ela é uma construção social também, existe um apreço social, existem relações entre linguagem e poder que a gente não percebe, de dizer assim, bom, eu domino a gramática, você não domina. Então, eu me pauto por ela para justificar a não, digamos assim, o não olhar para uma variedade linguística que existe, é estudada amplamente, e a gente sabe que o Brasil é, enfim, né, um clássico dizer isso, mas o Brasil tem dimensões continentais, e isso acentua ainda mais essa diversidade linguística, essa variedade linguística que acontece desde pronúncia até as palavras que são usadas para designar as mesmas coisas que são nomeadas no mundo. A nossa língua portuguesa, ela não é a gramática. A nossa língua portuguesa é o que nós falantes usamos. E ela é viva, ela está em constante transformação, as pessoas adequam a diferentes contextos. Na verdade, digamos assim, o bom falante, a boa falante, é aquela pessoa que consegue navegar em diferentes contextos e ajustar a sua linguagem. Não é tão trivial fazer isso, não é tão simples quanto trocar de roupa, por exemplo, mas vale lembrar que é sobre isso que a linguística estuda. A gente não está interessado em ficar legislando sobre a língua ou só se pautando por uma certa norma, que é uma variedade, que é uma expressão de, enfim, designar coisas do mundo e fazer as suas formulações nas frases. Mas essa visão da norma culta muito, muito, muito enraizada no nosso olhar faz com que a gente sempre rejeite qualquer novidade de palavras novas ou até mesmo essa questão dos pronomes neutros, né, que vem sendo utilizados também. A língua é o que nós falantes fazemos com ela. A língua não é a norma culta, não é a gramática é uma parte da língua. Então, quando a gente pensa, né, em diversidade e variedade linguística, a gente tem que ver a expressão. E, no fundo, para terminar essa minha resposta, a linguística está muito interessada em entender, por exemplo, quais são os usos desse gênero neutro, por exemplo? Quais são os usos dessas palavras que são de linguagem inclusiva? Será que é em todo o contexto? Será que na fala aparece mais, na escrita aparece menos? Mais do que um dizer pode ou não pode e legislar contra ou a favor, algo desse tipo.